para prefeito? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trabalha isso? Se o recurso do prefeito... Não pode entrar recurso privado na campanha do prefeito. Se eu, como candidato a vereador, faço uma propaganda aqui pro... É indireto que eu posso alegar que o Brasil é uma democracia e eu expresso meu voto quem eu quiser. Isso está capenga. Porque se for aprovada ela na íntegra, eu queria saber como é que vai ficar aqui, porque você vai democratizar. O pessoal deve estar dando pulo aí de... Eu não tenho dúvida que se o financiamento público para os cargos majoritários, se eles forem aprovados, nós teremos aí várias candidaturas a prefeito aqui em Teresópolis no ano que vem. Eu não tenho dúvida. Vai ser ano que vem, né? Ano que vem é a eleição. Agora, eu acho muito ruim não ter passado isso também para o Legislativo. Aí eu volto ao início do programa. Eu acredito que o voto mais importante do eleitor brasileiro é para o Legislativo. Nós temos que valorizar. E aí, as pessoas contrárias às listas, Celso, falam assim, mas as oligarquias, os caciques dos partidos é que vão montar essa lista. Não é verdade. Quem afirma isso é porque não leu o projeto. E o projeto diz lá, é o filiado ao partido que vai montar a lista. Em alguns países, eu cito o Uruguai, por exemplo. O filiado é o partido. O partido mesmo, exatamente. Né? O cara se filia para opinar sobre a montagem da lista. Interno no partido para os candidatos. Você falou que no Uruguai no Uruguai, lá, existe um formato um pouco diferente. Mas que o simpatizante, que não precisa ser filiado a nenhum partido, por exemplo, você é simpatizante do partido A, você fica sabendo da eleição ou da convenção que vai eleger aquela chapa de candidatos. Você, como simpatizante, pode ir lá e votar. Aí algumas pessoas levantam a preocupação de manipulação, né, até de outros partidos, de formar um grupo de pessoas para interferir na convenção partidária. Então é um pouco complexo, mas surgiu esse debate também. Mas, Celso, eu acho que aqui em Teresópolis, infelizmente, não ter sido aprovado financiamento exclusivo de campanha para os cargos do Legislativo foi muito ruim, não só para Teresópolis, mas para o Brasil. Inteiro, não foi. Não foi. Isso para a eleição do ano que vem não tem jeito. Porque eu bato mesmo na minha matéria, ficou capenga, porque o prefeito, né, o candidato a prefeito, ele vai ter o recurso público, limitado, bonitinho, fiscalizado. Mas ele vai ficar atrelado ao vereador, por trás, ele vai financiar, não tem como. E o que é pior, esse prefeito vai ficar na mão do vereador, de quem financiou. Isso é muito ruim. Muito ruim. Isso não tem jeito de mudar? Não tem jeito. Os itens que ainda faltam a ser votados na Câmara é essa questão do financiamento para os cargos majoritários, a questão da fidelidade partidária e o fim das coligações proporcionais, que também está em pauta lá para... Fala um pouquinho da fidelidade partidária. Isso já passou? Como é que é? Porque a gente vê os caras mudando de partido direto, né? Embora o TSE há pouco tempo atrás... embora o TSE há pouco tempo atrás tenha decidido lá que o mandato não é da pessoa, é do partido. Inclusive, já tinham ocorrido várias trocas, que alguns, inclusive, estavam tentando voltar para os partidos de origem por causa da decisão. Então, na verdade, a gente vê que a própria cultura política do Brasil, muitas pessoas, você deve encontrar, falam assim, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Mas isso é um equívoco. Isso é falta de formação política. Na verdade, nós temos que votar não nas pessoas, mas nas propostas. As propostas do partido, falou da ideologia partidária, que é aquilo que mais... Exatamente. Só que existe uma cultura de muitos anos que as pessoas falam, não, independente do partido eu voto. E, infelizmente, né, nos últimos anos, o que ocorreu em vários partidos, o que ocorre ainda no Brasil em vários partidos, a gente vê aí legendas de aluguel, legendas que são negociadas. Então, na verdade, não existe uma cultura de participação na vida partidária, que é muito difícil, Celso. Confesso a você que você conviver dentro de um partido não é fácil. Não é fácil. Né? É muito difícil. Existem juristas e pessoas, inclusive estudiosos, que defendem que o Celso, por exemplo, se quiser ser candidato, não precisa de partido. E aí volta no... Mas que ideologia? Não pode ser a minha ideologia. Mas você vê, existem propostas nesse sentido, né, que eu trago à baila só para a sua reflexão e dos telespectadores. Exatamente. Então, na verdade, eu acredito que nós temos da formação política, educação
e cidadania para a população. Só assim que a gente, a médio prazo, a gente vai estar expurgando da vida pública os picaretas que se aproveitam aí da pouca informação da população. Pouca informação da população. Você vê, em termos da nossa cidade, aí, alguma mudança nesse sentido? Eu te perguntei porque eu não gosto da minha opinião particular, mas como cidadão eu posso dar, né? Eu vejo muito pelo contrário um retrocesso nesses anos, pelo menos que eu moro aqui. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que o quadro atual, ele é muito fraco, vamos falar assim? Desanimador. Eu confesso que eu tenho escutado na cidade algumas conversas e opiniões sobre o candidato A, sobre pessoas. Você não vê uma discussão sobre um planejamento ou um projeto para a cidade. E isso é lamentável. E aí, Celso, falando da nossa cidade, eu vou lhe dizer o seguinte, embora no programa de Mulher para Mulher com a Josiane eu tenha elogiado muito a legislação municipal em relação à fila, e realmente é uma das mais avançadas, e eu reconheço isso, entretanto, eu questiono a necessidade, a atuação da Câmara Municipal. Eu não concordo com o Ricardo Bochá, jornalista da Bandeirantes, que falou que se acabar as câmaras municipais no Brasil, ninguém vai sentir falta. Eu não concordo com isso. Entretanto, o cara tem um peso, dá deu uma opinião como essa, porque tem aquela discussão de aumentar ainda o número de vereadores, de voltar ao que era e tal. Só que, na verdade, é o seguinte, eu acredito no parlamento, eu acredito que é através das casas legislativas que a gente vai equilibrar, né, as instituições no Brasil. Agora, eu pergunto aos telespectadores e a você, Celso, a nossa Câmara que cumpre o papel constitucional dela? A nossa Câmara tem legislado e tem fiscalizado o Poder Executivo? É uma boa eles virem responder aqui no programa, né? Exatamente. Então, na verdade, eu quero saber o seguinte, qual foi a última fiscalização? Outro dia, eu assistindo a TV Mistura Fina, né, a sessão da Câmara, num debate lá entre dois vereadores, me sai uma pérola, dizendo o seguinte, que rolou uma polêmica nessa sessão, Celso, porque um dos vereadores, exercendo seu papel constitucional de pedir informação ao Executivo, ele foi rechaçado e bombardeado pela base de apoio do governo municipal, dizendo que era um absurdo. E esse vereador que foi fazer a intervenção disse o seguinte, que em 14 anos que ele está lá dentro, nenhum pedido de informação ao Executivo jamais passou. E que era um absurdo o vereador pedir informações sobre alguma coisa ao Executivo. Aí eu cá comigo na minha casa. Ué, se esse não é o papel do vereador, se em 14 anos não foi aprovado um pedido de informação, a Câmara de Vereadores não cumpre o seu papel. A baixa produção é o quê? É só festa, entrega de título, medalha Jorge March e título de cidadão honorário? São 6 milhões por ano que a gente coloca lá. Eu vi a entrevista que você fez com o ex-presidente da Câmara, o doutor Carlão, e que ele apresentou aqui a economia de 1 milhão, né? Só que ele esqueceu de dizer que essa economia, né, ela também aconteceu por iniciativa da sociedade civil, do Comitê da Cidadania Ativa e Solidária de Teresópolis. Não foi ele? Não, o Renato Melo, que é o presidente do Comitê da Cidadania, propôs uma ação popular, né, 2 dias depois, inclusive, do orçamento daquele ano ter sido aprovado a toque de caixa na Câmara, sem nenhuma emenda, aprovado lá rapidinho, na calada da noite, e que a gente já estava com a ação preparada para propor a redução do orçamento da Câmara quando ocorreu a redução do número de cadeiras de 21 para 12. Porque, no nosso entendimento, o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu a redução das diversas câmaras no Brasil, ele reduziu visando o quê? A economia do dinheiro público, para que o Executivo tivesse mais recursos para investir. E aí, alguns vereadores contrários à redução diziam o seguinte, não, mas não reduziu o repasse do Executivo para o Legislativo. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não se atentou para que era necessário reduzir também o orçamento, o repasse do Executivo para o Legislativo. Só que, na verdade, a Constituição atual, no seu artigo 29b, diz que o repasse, né, ele é feito no teto, nada impede que seja feito a menor. Então, naquele dia, né, que eles votaram o orçamento na calada da noite, achavam que nós, da sociedade civil, não iríamos propor a ação popular. E nós propusemos a ação popular e conseguimos eliminar
com o Dr. Roque Viel, que era o juiz titular da segunda vara naquela época, e o nosso advogado era o Dr. Maurício Mendes, que foi o patrono da ação do Comitê da Cidadania. Nós anulamos a votação do orçamento da Câmara, porque não tinha sentido. Você reduz 40% o número de vagas e o orçamento continua o mesmo. E agora, o atual presidente, José Carlos Faria, ele está com esse orçamento cheio, ele não fala em devolver dinheiro para o Executivo, que são só 12 cadeiras, o orçamento continua o mesmo. Eu não vi em nenhum órgão de imprensa aqui a divulgação, por exemplo, que os vereadores de Teresópolis, a Câmara comprou sem licitação 15 mil litros de combustível.